voltar a discutir aqui a regra das acentuações. Eu tive que dividir o vídeo para ficar menorzinho, mais fácil para o pessoal entender o que eu estava falando. Então, oxítono, última sílaba é a mais longa, é a tônica, ela vai ser acentuada quando termina por A, E, O, em, ou o plural desses aí, tá bom? Cajá, oxítono terminado em A. Café, cipó, giló. Armazém, armazéns, oxítono terminado em em. Se entendeu isso? Parabéns. É acentuado também pelo mesmo motivo. É oxítono terminado em ENS, tá bom? Para colocar na sua mente, você escreve um papel assim: acento em. Oxítono terminado em acento em. Você lembra acento em. Porque oxítono terminado em acento em. Oxítono terminado em acento em. A palavra acento tem exatamente a regra das oxítonas. A, E, O. As vogais dessa palavra compõem a regra. Então você já lembra escrevendo a palavra acento, tá bom? Paroxítona, apesar de eu ter colocado um texto maiorzinho aí, mas olha, não tem bicho de 7 cabeças não, tá? Já de cara a gente sabe que a paroxítona terminada em A, E e O não são acentuadas não, tá? Mas eu coloquei claramente aqui as regras, tá bom? São acentuadas os paroxítonos terminados em L, N, R, X. De cara você lembra daquela regra bem velhinha, daquela coisa, forma de memorizar bem antiga que vovó falava. Paroxítono terminado em lona roxa. Lona roxa, LNRX, aí você memoriza, tá? Lembra do lona roxa. Paroxítono acentuada com lona roxa, LNRX. Vamos dar exemplo: túnel, paroxítono terminado em L. Abdômen, que o pessoal quer ver malhado, paroxítono terminado em N. Hífen também. R, Marte, aí Tiradentes. Marte, paroxítono terminado em R. Látex, tórax, apesar de ter um sonzinho de X, termina com X e é paroxítono, por isso acentua. Terminado em PS, você lembra daquelas 4 palavrinhas: bíceps, tríceps, quadríceps e forceps. Termina em PS, são paroxítonas, então são acentuadas. A primeira parte, para memorizar, ficou fácil, é essa parte aí. A segunda parte também é fácil, não é difícil não. Observe aqui: ão, i, us, on, ei e de tom oral crescente, seguido o nome do plural dele, tá bom? Vamos dar exemplos? Muito bem. Imã, paroxítono terminado em an, pode ser o plural. Órgão, órfão, paroxítono terminado em ão, pode ser o plural também. I ou yes, júri, também paroxítono terminado em i, júri, acentua. Aí você tem fórum de debate, isso aqui é bem comum hoje em dia, né, na internet, né, em cursos e tal. Também acentua o for, paroxítono terminado em o plural também. Os, você está doente, está gripado, está com vírus, paroxítono terminado em us. E os prótons, um próton, 2 prótons, elétrons, pois é, termina em OM ou plural, paroxítono terminado assim é acentuada. Jockey, nunca foi uma corrida de cavalo, né? Mas tem o jockey, paroxítono terminado em E. E tem o ditongo oral crescente. Eu já falei sobre o ditongo. E quando o paroxítono termina em ditongo, você tem a acentuação. Olha aqui, ó. História, paroxítono terminado em ditongo crescente. Série, água, mágoa. Lembra que o A é sempre vogal
Então, se tem um som vocálico mais fraco, ele vai ser mais fraco perto dele, ele vai ser semivogal, tá? Beleza? De acordo com a nova ortografia, diz tons terminados em e e o não são mais acentuados, tá? De tons terminados em e e o. Beleza? Não são acentuados graficamente os prefixos paroxítonos terminados em IR, como semi, super, hiper, mini, e não acentuam os paroxítonos formados por ditongos orais abertos e, oi. Aí é aquela questão de acabou, né? O acento de ideia, geleia, assembleia, jiboia, paranoia. Não se acentua as vogais iu precedidas de ditongo. Aí você vê para as regras de hiato, aí seria acentuado, por exemplo, a palavra feiura. Mas antes veio o ditongo, né? Olha só. O ditongo veio antes. Fei. Então esse U hiato não vai ser acentuado, muito menos paroxítona terminado em A. Não tem acento. Tá bom? Cheinho seria aquela regra. E cheinho. Hiato seguido de NH, sainha também. Aí tem outras palavras, tá bom? Paroxítona é a antepenúltima sílaba tônica e todas, meu amigo, todas são acentuadas, tá bom? Joia! Então, lá na questão, aqui na questão você tem assim, ó, letra A, a palavra fácil acentuada por tratar-se de uma pró-paroxítona. Peraí, ela é pró-paroxítona? Não, não é. Ela é paroxítona terminada em L. Está lá na regra das... que é isso aí, jovem? Está lá na regra das... Está na regra das paroxítonas. Olha aqui. Tá bom? A regra das paroxítonas. Aqui, ó, L. Fácil. Tranquilo? Joia. Então, a palavra fácil acentuada por tratar-se de proparoxítona não marca essa, tá errada. A palavra entre é uma proparoxítona. Como é proparoxítona? Se só tem duas sílabas. A gente sabe que tem duas sílabas, só tem duas vogais. Cada vogal é o núcleo de uma sílaba. Então, só tem duas sílabas aí. Entre só tem duas vogais, tem duas sílabas, nada mais que isso. É só isso aí, tá bom? A palavra pontes está no plural por tratar-se do predicativo de um sujeito composto. Bem, aí já não é mais questão de acentuação, mas a gente pode adiantar aqui, para ser um predicativo de um sujeito, ele tem que caracterizar o sujeito. Então você tem que saber quem é o sujeito, tá bom? Há uma oração subordinada substantiva objetiva direta, há uma oração subordinada substantiva subjetiva. Você não vai saber a resposta agora, porque aqui diz respeito a um outro tema, a um outro assunto, tá bom? Olha só, a questão aqui. A questão aqui não é mais acentuação, então eu preciso explicar. Quando você tem estabelecer pontos entre a ciência e a arte, você não tem apenas um período simples. Você tem período composto. Você passa a ter dois verbos. Compreende aqui que tem o verbo estabelecer e o verbo ser. Você passa a ter dois verbos aí. Então passa a falar de sujeito de período composto. Tem duas orações. Quando elas são coordenadas, elas são independentes. Eu poderia dizer: bebi um refri delicioso e comi um sanduíche maravilhoso. São duas orações independentes. Eu poderia dizer a primeira ou apenas a segunda,
Mas resolvi juntar os dois, então tenho um período composto por coordenação porque tem ideias independentes. Quando elas têm uma dependência, temos então um período composto por subordinação, e é este o caso. Só existe uma oração porque há uma outra. Estabelecer pontes entre a ciência e a arte não é tarefa fácil. Bem, já vou esclarecer que pontes não caracteriza o sujeito. Pontos não dá característica alguma. Isso quer dizer que você não tem o predicativo do sujeito, tá? Inclusive, qual sujeito aí? Então a gente tem que pensar direitinho. Você tem aqui, na verdade, uma oração subordinada e uma oração principal. A oração principal está aqui, ó. Não é tarefa fácil. O quê? Estabelecer pontos entre a ciência e a arte. Então você tem uma oração que dá origem a uma outra oração. Entendeu? E nessa oração principal, quem é o sujeito? Quem não é tarefa fácil? Ou que não é tarefa fácil? A resposta você fica procurando, mas a resposta é toda essa oração aqui, ó. O que não é tarefa fácil, você vai identificar o sujeito. Eu fiz a pergunta antes do verbo ser. O que não é tarefa fácil? Estabelecer pontos entre a ciência e a arte. Não é tarefa fácil estabelecer pontos entre a ciência e a arte. Está invertido só. Não ficou claro? Vamos tentar de novo. Olha aqui, que se estabeleçam pontes entre a ciência e a arte não é tarefa fácil. Olha só o que foi que eu fiz. Eu peguei esse estabelecer que está no infinitivo e desenvolvi. Passei a ter uma oração subordinada aqui, ó, mas com verbo desenvolvido e uma conjunção integrante que. Presta atenção, esse verbo desenvolvido e a conjunção integrante que nos faz pensar em oração subordinada substantiva, porque as substantivas funcionam como substantivo e são sempre introduzidas por conjunção integrante, a não ser que sejam assim, ó, reduzidas de infinitivo, que é isso o caso, tá bom? Como professor? Então essa aqui é a oração subordinada substantiva subjetiva. É subjetiva porque ela funciona como sujeito dessa oração principal aqui que a gente está falando. A oração principal não é tarefa fácil. Que não é tarefa fácil? Que se estabeleçam pontos a ciência e a arte. Tá bom? Aqui eu só desenvolvi, mas é a mesma mensagem. É o que nós chamamos de sujeito oracional, uma oração que funciona como sujeito de uma outra oração, tá? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ficou claro? Ainda não ficou não? Vamos tentar de novo. O estabelecimento de pontos entre a arte e a ciência, entre a ciência e a arte não é tarefa fácil. Foi o que eu fiz aqui. Eu peguei essa ideia aqui e transformei o verbo em substantivo. Então eu transformei um período composto em período simples. Só tem um verbo, agora o verbo ser, tá bom? Para você mostrar, para eu mostrar a você que isso daqui é o sujeito de um período simples. E o que aconteceu é que quem elaborou essa questão pegou um sujeito aqui de um período simples e transformou numa oração, colocando um verbo, e depois complicou para o candidato, colocando assim, reduzido esse verbo desenvolvido, reduzido para o infinitivo, tá bom? Então o processo, eu estou fazendo o contrário agora. O estabelecimento de pontes entre a ciência e a arte não é tarefa. Você pergunta quem não é ou que não é tarefa fácil. A resposta é o sujeito. O estabelecimento de pontos entre a ciência e a arte não é tarefa fácil. Então, isso daqui passa a ser um sujeito simples. Estabelecimento é o núcleo. Ok, o estabelecimento de pontes entre a ciência e a arte, tá bom? Aí você tem um sujeito simples que foi transformado
numa oração, esse estabelecimento foi transformado num verbo, aqui está desenvolvido com a conjunção integrante, e depois foi passado para o infinitivo. Então, vamos novamente à questão. Tá aqui. Não dá para ser. Agora que eu notei o que ele. Tudo bem, pessoal. É A, B, C, tá? Então, a palavra pontos está no plural por tratar-se de predicativo do sujeito. Há uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, você tem aqui a letra D. Há uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Não, a gente disse que funcionava como sujeito, né? Então, há uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ou seja, sujeito oracional é para marcar que a alternativa é. Pessoal, vocês me desculpem que saiu com A, mas tudo bem. Vocês entendem? A, B, C, D e E. Então, a alternativa é. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Curtiu? Coloca aí um like, se inscreve. Eu estou postando aí questões quase de toda semana, assim, umas 3 vezes por semana. Então, para que a gente estude, né? Possamos estudar juntos. Obrigado por tudo, pessoal, e vamos acreditar no nosso sucesso. Forte abraço e até a próxima. Até a próxima. Forte abraço.